Bem, na verdade, Henry, o nosso caçula, que tem 6 anos, diz que ele, o irmão e a irmã, Hazel e Finn, são gêmeos. Quase ninguém viu os gêmeos de Julia Roberts de perto. E 2026 prova que eles ainda mantêm o mundo à distância. Crescendo como filhos da realeza de Hollywood, eles dominaram a arte de se manterem fora dos holofotes, enquanto o mundo se pergunta em quem eles se transformaram. Cada foto ou história rara alimenta a curiosidade sobre suas vidas privadas e personalidades únicas. Por trás da fama de sua mãe superstar, os gêmeos de Julia estão silenciosamente construindo seu próprio mundo secreto. Hazel e Phineas Motter nasceram em novembro de 2004, marcando um novo e feliz capítulo para Julia Roberts e seu marido, o cinegrafista Danny Motter, apenas 2 anos depois de terem se casado em segredo. A gravidez aconteceu durante um período particularmente agitado na carreira de Julia, já que ela estava no meio das filmagens de 11 Homens e um Segredo, Ocean's 12, ao lado de seu amigo de longa data e colega de elenco, George Clooney. Em vez de diminuir o ritmo completamente, Julia viajou para a Itália durante as filmagens, passando um tempo na famosa casa de Clooney no Lago Como, onde parte da produção foi filmada. Olhando para trás, Julia costuma brincar sobre como todos a trataram com delicadeza durante aquela primeira gravidez. Durante uma participação no programa The Late Show with Stephen Colbert, em 2022, ela relembrou o cuidado quase cômico com que foi tratada. Eu estava grávida pela primeira vez, e você pensaria que eu era feita de vidro, disse ela, rindo. Eles só queriam me vestir com algodão e me conduzir. Foi realmente encantador. A experiência, ela observou, foi repleta de carinho e proteção, um contraste com o ritmo exigente que manteve durante grande parte de sua carreira. Os gêmeos, uma menina e um menino, nasceram em 28 de novembro de 2004, tornando-se instantaneamente o centro do mundo de seus pais. Mais tarde, Julia compartilhou que a escolha dos nomes foi um processo cuidadoso e pessoal. 5 anos após o nascimento das filhas, ela explicou suas escolhas durante uma participação no programa The Late Show com David Letterman. Hazel, disse ela, recebeu um nome tradicional que transmitia uma sensação de solidez e atemporalidade. Ela é uma Hazel forte e perfeita, disse Julia, claramente orgulhosa da confiança tranquila e da simplicidade do nome. O nome Phineas gerou um pouco mais de debate. Inicialmente, Danny queria chamar o filho de Finn, um nome que Julia também gostava, mas ela achava que soava mais como um apelido do que como um nome próprio completo. Em entrevista posterior ao programa Live with Regis and Kelly, ela explicou o acordo que fizeram. Optaram pelo nome mais formal, Phineas, com Finn como uma abreviação natural. Então eu disse que precisávamos de um nome próprio, e aí poderíamos chamá-lo de Finn, disse ela. Para Julia Roberts, o amor sempre foi algo para ser preservado, não apenas vivido no momento. Durante os meses que passou na Austrália filmando Ticket to Paradise, Julia se viu longe de casa, separada do marido, Danny Motter, e dos filhos. Em vez de depender apenas de e-mails ou telefonemas rápidos, ela retomou um hábito profundamente pessoal que mantém há anos: escrever cartas à mão e enviá-las para casa. Julia revelou posteriormente no programa CBS Sunday Mornings que a troca de cartas sempre foi um pilar fundamental de seu relacionamento com Danny. Embora a tecnologia moderna torne a comunicação mais fácil e rápida, ela acredita que as palavras escritas à mão carregam uma intimidade que não pode ser replicada em uma tela. Cada carta se torna uma lembrança física de amor, esforço e intenção, algo que se pode guardar, reler e valorizar ao longo do tempo. O que torna essas cartas ainda mais significativas é a decisão de Julia de guardá-las, não apenas para si mesma, mas também para sua filha, Hazel.
Entre suas lembranças estão as cartas de amor que Julia e Danny trocaram no início do relacionamento, incluindo a primeira que ele escreveu para ela. Essa carta, revelou ela, tinha 7 páginas e ainda é cuidadosamente preservada. É algo que Danny e eu sempre fizemos, explicou Julia, enfatizando o quanto as palavras escritas têm sido fundamentais em seu casamento. Um dia, Julia planeja compartilhar essas cartas com Hazel como uma lição silenciosa, porém poderosa, sobre o amor. Ela se imagina sentando com a filha e mostrando-lhe aquelas páginas, dizendo: "É isso que você está procurando." Não se trata de romance no sentido de conto de fadas, mas de profundidade, constância e da disposição de expressar emoções com honestidade e cuidado. A família de Julia Roberts e Danny Motors cresceu mais uma vez no verão de 2007, trazendo consigo uma sensação de plenitude e uma alegria serena. Em dezembro de 2006, o porta-voz de Julia confirmou à revista People que o casal esperava outro filho para o verão seguinte. Em 18 de junho de 2007, Julia deu à luz seu filho caçula, Henry, completando a família com um terceiro bebê em menos de 3 anos. Ao contrário da natureza altamente pública de sua carreira, Julia manteve esse período de sua vida em grande parte privado, concentrando-se em se adaptar à maternidade mais uma vez. Amigos e fãs notaram o quão satisfeita ela parecia durante esse período, tendo se afastado gradualmente dos holofotes para priorizar a vida familiar. Conforme Henry crescia e se tornava um bebê, Julia ocasionalmente compartilhava vislumbres ternos do que a maternidade significava para ela. Em uma entrevista de 2010 com Oprah Winfrey, ela compartilhou um momento que capturou perfeitamente o espírito brilhante e observador de Henry. Com apenas 3 anos de idade, ele acordou cedo certa manhã e anunciou alegremente: "É um lindo dia, mamãe!" Julia riu ao se lembrar de como aquela simples frase transformou um despertar exaustivo às 5h30 da manhã em algo inesperadamente doce. "O que torna as 5h30 da manhã muito mais bonitas", disse ela. Refletindo sobre o momento, Julia ponderou sobre a perspectiva que as crianças trazem ao mundo. Ela explicou que ser jovem significa experimentar a vida com olhos frescos, maravilhando-se com coisas que os adultos muitas vezes ignoram. "Essa é a questão de ser novo no mundo", disse ela pensativamente. "Você fica impressionado com tudo. Quanto mais velho você fica, mais rabugento você se torna." Era uma observação gentil e bem-humorada, mas também profundamente sincera. Ao longo de sua longa carreira em Hollywood, Julia Roberts deixou uma coisa sempre clara. Embora seu trabalho seja público, a vida de seus filhos não é. Desde que se tornou mãe, Julia tem sido extremamente protetora da privacidade de seus filhos, fazendo um esforço consciente para protegê-los do intenso escrutínio que frequentemente acompanha famílias de celebridades. Ao contrário de muitas figuras públicas, ela raramente compartilha fotos de seus filhos nas redes sociais, optando por manter a criação deles o mais normal e tranquila possível. Em uma entrevista de 2013 ao USA Today, Julia falou abertamente sobre essa decisão. "Tentamos proteger nossos filhos", disse ela simplesmente. "Só queremos ter nossa vida familiar e não queremos que isso seja interferido." Para Julia e seu marido, Danny Motor, esse limite sempre foi essencial. Ao restringir a exposição pública, eles esperavam dar aos filhos a liberdade de crescer sem se sentirem observados, julgados ou definidos pela fama dos pais. Durante anos, a presença de Julia nas redes sociais refletiu essa filosofia. Quando ela postava algo, geralmente era sobre seu trabalho, causas que apoiava ou pequenos momentos do cotidiano, cuidadosamente selecionados para excluir os rostos de seus filhos. Os fãs respeitavam sua discrição, reconhecendo-a como um ato intencional de maternidade e não como segredo. É por isso que um momento em novembro de 2023 se destacou.
Quando os gêmeos Hazel e Phineas completaram 19 anos, Julia celebrou a data compartilhando uma rara foto antiga deles quando bebês. A imagem ofereceu um breve e terno vislumbre de seu mundo particular, sem revelar quem seus filhos são hoje. Em entrevista ao Extra em dezembro de 2023, Julia explicou por que se sentiu à vontade para fazer essa exceção. É algo a ser comemorado, e eu sei que o Instagram é um lugar onde as pessoas gostam de compartilhar coisas felizes, disse ela. Mesmo assim, ao compartilhar, Julia permaneceu atenta aos seus limites estabelecidos. Ela enfatizou que a foto lhe permitiu expressar orgulho e alegria como mãe sem ultrapassar a linha que sempre defendeu. Eu os amo muito e realmente me deparei com essa foto fofa por acaso, explicou ela. Isso me permite compartilhar algo como uma mãe orgulhosa deles, sem infringir a privacidade deles. Para Julia Roberts, criar os filhos sempre foi sobre cultivar presença, conexão e equilíbrio, especialmente em uma era dominada pelo ruído digital constante. Embora reconheça que a tecnologia é uma parte inevitável da vida moderna, a atriz se esforça conscientemente para garantir que ela não se sobreponha aos relacionamentos reais e presenciais dentro de casa. No centro desse esforço está um conjunto de regras domésticas simples, porém firmes, criadas para manter sua família conectada aos momentos cotidianos. Uma das regras mais importantes na casa móvel dos Roberts é guardar os celulares assim que todos chegam em casa. Durante uma participação no programa Today, em dezembro de 2023, Julia explicou que criaram uma estação de carregamento específica onde todos colocam seus celulares ao entrarem na sala. Ela ressaltou que não há celulares à mesa, enfatizando que as refeições devem ser compartilhadas sem distrações. Para ela, o jantar não se resume apenas a comer. É um espaço para conversar, refletir e se reconectar após um longo dia. Julia já falou com carinho sobre a ideia de um tempo desconectado, chegando a brincar, durante uma entrevista para o Extra, que ficar em casa com as crianças e sem aparelhos eletrônicos parece uma ótima ideia. Em vez de encarar isso como uma privação, ela vê como uma oportunidade que incentiva o riso, a troca de histórias e a interação genuína. É uma mentalidade moldada não pela resistência ao progresso, mas pela nostalgia por um modo de vida mais lento e intencional. Ela frequentemente reflete sobre o quanto sente falta da época em que as pessoas não estavam constantemente disponíveis. Sinto falta da época em que você não conseguia falar com as pessoas ou elas não conseguiam falar com você, admitiu. Essa sensação de espaço, ela acredita, permitiu que as famílias se reunissem no final do dia com algo significativo para compartilhar. Sem centenas de mensagens de texto ou notificações trocadas ao longo do dia, as conversas à mesa de jantar pareciam mais completas e vibrantes. Eu penso em uma família se reunindo no final do dia e vocês realmente têm assuntos para conversar no jantar porque não estiveram em contato umas 100 vezes durante o dia todo, disse Julia, relembrando uma época em que até mesmo um sinal de ocupado significava que você simplesmente tinha que esperar. Ao criar seus filhos com menos dependência da tecnologia, Julia espera lhes dar não apenas disciplina, mas também perspectiva. Um lembrete de que alguns dos momentos mais ricos da vida acontecem quando deixamos o celular de lado e nos dedicamos verdadeiramente uns aos outros. Apesar de uma carreira que a levou a sets de filmagem e tapetes vermelhos em todo o mundo, Julia Roberts nunca escondeu o quanto é difícil para ela ficar longe dos filhos. Viajar sempre fez parte da sua profissão, mas a maternidade mudou fundamentalmente a forma como ela vivencia o tempo longe de casa. Não importa o quão glamouroso seja o local ou o quão importante seja o projeto, ficar longe dos filhos continua sendo um desafio emocional. Essa realidade ficou especialmente clara durante as filmagens de Ticket to Paradise, ao lado de George Clooney.
A produção exigiu que Julia passasse vários meses na Austrália, enquanto seus filhos adolescentes ficaram em casa. Em uma entrevista ao New York Times em setembro de 2022, Julia admitiu que essa foi a separação mais longa que já havia enfrentado. "Os Clooney me salvaram da solidão e do desespero absolutos", disse ela com franqueza, explicando que George e Amal Clooney se tornaram seu porto seguro emocional durante as filmagens. "Estávamos numa bolha, e foi o período mais longo que já passei longe da minha família." A experiência obrigou Julia a confrontar o quanto suas prioridades haviam mudado ao longo dos anos. Ela refletiu que não passava tanto tempo sozinha desde os 25 anos. Uma admissão surpreendente vinda de alguém que antes construía sua vida em torno de movimento constante e trabalho. Para Julia, os momentos de tranquilidade compensaram menos o descanso e mais a saudade do ritmo cotidiano do lar, das refeições compartilhadas, das conversas casuais e do simples conforto de estar perto dos filhos. Seu retorno à atuação com Ticket to Paradise aconteceu após uma pausa deliberada. Julia revelou que não havia se envolvido em nenhum projeto cinematográfico por 4 anos antes da comédia romântica de 2022, optando por se dedicar quase que exclusivamente à maternidade. Durante esse período, a vida familiar teve prioridade sobre o ritmo da carreira, e ela abraçou o ritmo mais lento sem arrependimentos. "Eu simplesmente deixo as coisas acontecerem naturalmente", disse Julia, explicando sua perspectiva atual. Ela evitou intencionalmente planejamentos rígidos e não agendou trabalhos futuros como atriz, preferindo viver o presente. Voltar para casa e retomar a rotina trouxe a ela uma sensação de calma e satisfação. "Retomar a rotina é muito bom", disse ela. "E eu adoro estar em casa. Adoro ser mãe." À medida que seus filhos crescem e se tornam adultos, Julia Roberts abraçou um novo e profundamente significativo capítulo da maternidade, repleto de orgulho, entusiasmo e um toque de nostalgia. Os gêmeos, Hazel e Phineas, agora estão na faculdade, e vê-los trilhar seu caminho rumo à independência tem sido uma experiência emocionante para Julia, especialmente porque representa uma oportunidade que ela mesma nunca teve. Em entrevista ao Extra, Julia admitiu que não pôde desfrutar de uma experiência universitária tradicional. Sua carreira decolou ainda jovem, catapultando-a diretamente para as exigências de Hollywood, antes mesmo de ter a chance de frequentar a universidade. Por isso, ver Hazel e Phineas se adaptando à vida universitária, às aulas e à recém-descoberta liberdade tem sido especialmente fascinante para ela. "É realmente emocionante", disse ela com carinho, "e eu não tive a sorte de ter uma experiência universitária. Então ver como isso está acontecendo para eles é realmente fascinante. E Sim, estou muito animada por eles." Essa empolgação rapidamente se transformou em puro espírito escolar. Durante uma participação no programa The Tonight Show com Jimmy Fallon, em dezembro de 2023, Julia riu ao revelar o quanto apoia com entusiasmo as faculdades dos filhos. Assim que Hazel e Phineas começaram a estudar, ela disse que imediatamente passou a apoiar as instituições deles como sua vida. Desde usar as cores da escola até abraçar completamente a cultura, Julia se entregou ao papel com alegria. "Eu visto as cores", brincou ela. "Eu faço tudo." Embora a partida dos gêmeos tenha marcado uma grande mudança na rotina da casa, Julia também falou sobre como essa mudança afetou seu filho caçula, Henry. Quando Jimmy Fallon perguntou se Henry estava triste por ser o único filho em casa, Julia deu uma resposta sincera e ponderada. Ela explicou que, embora Henry sinta falta dos irmãos mais velhos, ele também está gostando da experiência de ser o centro das atenções em casa. "Acho que está uma divisão bem equilibrada." 50-50, disse Julia com um sorriso. "Ele está adorando, e acho que sente falta das pessoas com quem convive." Suas palavras refletiam um equilíbrio comum a muitas famílias.
e orgulho pelo crescimento misturado com a adaptação emocional que surge quando a dinâmica familiar muda. Mesmo com os filhos cada vez mais velhos, Julia Roberts nunca deixou de ser uma mãe profundamente presente e participativa. Enquanto muitos pais percebem que seu papel muda drasticamente à medida que os filhos crescem, Julia se sente grata por descobrir que seus filhos ainda valorizam seu cuidado, orientação e preocupação. Em entrevista ao programa Today, ela refletiu sobre o quão significativa é essa conexão contínua para ela como mãe de 3 filhos. Julia explicou que a forma como cria seus filhos não mudou fundamentalmente, apenas o contexto. Quer os filhos morem em sua casa ou estejam na faculdade, seus instintos permanecem os mesmos. Eu os crio da mesma forma fora de casa como os criava dentro de casa, disse ela, antes de listar as demonstrações de carinho que definem sua abordagem. Você está dormindo o suficiente? Parece que você está doente. Está tomando chá o suficiente? Me mande uma mensagem quando chegar em casa. Vejo que você chegou bem. Esses gestos pequenos, mas constantes, refletem um tipo de devoção cotidiana que não se desvanece com a distância. O que mais toca Julia não é apenas o fato de ela ainda se preocupar, mas que seus filhos mais velhos ainda a permitam se preocupar. Ela compartilhou que tem imensa gratidão por Hazel e Phineas, que continuam a aceitar sua maternidade sem resistência. Em vez de revirarem os olhos ou a afastarem, eles acolhem sua preocupação com compreensão e paciência. Para Julia, esse respeito mútuo diz muito sobre o relacionamento que construíram ao longo dos anos. Apesar das agendas lotadas, das diferenças de fuso horário e da distância física inerente à vida universitária, a família encontrou maneiras de se manter unida. Julia revelou que as chamadas em grupo se tornaram uma forma valiosa para todos se manterem em contato. Em uma ocasião recente, Henry e Danny estavam em casa. Julia estava em outro fuso horário por causa do trabalho, e Hazel e Phineas estavam em suas respectivas escolas. Mas mesmo assim conseguiram se conectar por FaceTime. Rindo ao se lembrar do momento, Julia admitiu que talvez estivesse com uma toalha enrolada no cabelo molhado durante a chamada. Mas ninguém se importou. O que importava era estarmos juntos. Estávamos todos muito felizes por estarmos juntos daquela forma, disse ela, acrescentando que momentos como esse a fazem lembrar o quão forte o vínculo entre eles permanece. Ainda estamos profundamente apaixonados. Ao longo dos anos, Julia Roberts falou com sensibilidade sobre o delicado equilíbrio entre carreira e maternidade, muitas vezes enfatizando o quão afortunada se sente por sua vida ter se desenrolado de uma forma que lhe permitiu priorizar ambas. Para Julia, ser uma mãe que trabalha nunca foi uma questão de escolher uma identidade em detrimento da outra, mas sim de encontrar momentos em que a balança pudesse pender, intencionalmente e com gratidão, em favor de seus filhos. Em entrevista para a edição de fevereiro de 2024 da Vogue britânica, Julia refletiu sobre o que considera o aspecto mais afortunado de seu equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Ela explicou que alcançar grande sucesso no início da carreira acabou lhe proporcionando uma liberdade rara mais tarde. Bem, acho que o aspecto mais afortunado da minha vida profissional e familiar é que o sucesso na minha carreira veio mais cedo, disse ela. Quando finalmente constituiu família, ela já tinha quase 2 décadas de experiência na indústria. Esse momento fez toda a diferença. Quando Julia se casou com Danny Moder e teve filhos, ela não se sentia mais pressionada a buscar papéis constantemente ou a se manter visível a qualquer custo. Em vez disso, ela teve a opção de diminuir o ritmo. Tendo trabalhado por 18 anos até que sua vida familiar se tornasse o foco principal, ela se sentiu segura o suficiente para dar um passo para trás, sem medo de se perder ou perder seu lugar na profissão. Eu não tive que escolher entre uma coisa e outra, explicou ela.
Reconhecendo o quão rara essa escolha pode ser para muitas mulheres, Julia frequentemente descreve essa fase de sua vida como uma pausa consciente e não como um recuo. Ela optou por dar uma pausa na vida profissional para nutrir sua vida familiar. Uma decisão enraizada não na obrigação, mas no desejo. Ficar em casa, estar presente e mergulhar no ritmo diário da vida familiar tornou-se profundamente significativo para ela. O luxo do tempo, o tempo ininterrupto e sem pressa com os filhos, era algo que ela jamais considerou garantido. Olhando para trás, Julia fala daquele período com uma gratidão inegável. Ter o privilégio de ficar em casa e estar com a minha família, disse ela, me trouxe profunda gratidão por esse tempo. É uma gratidão moldada pela consciência e compreensão de que nem todos os pais têm a flexibilidade de fazer essas escolhas. O que você acha dos filhos de Julia Roberts? Deixe seu comentário na seção abaixo. Esperamos que este vídeo tenha sido útil. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal se gostou. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Adeus.